Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe um tema para vocês vinculado ao artigo Música, Estética e o Nada, que é um artigo que eu já trabalhei aqui em alguns pontos, em vídeos passados, então trago aí mais uma vez para trabalharmos um novo ponto dentro dele, mais precisamente aí o de número 5, vinculado à questão do público e do compositor, conforme podem ver na tela. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para quem quiser ver aí o artigo completo, obviamente ler o artigo como um todo, ou enfim, entrar em contato aí com a maioria desses fragmentos, sentenças, aforismos que estão dentro do artigo. Então vou começar aí pela leitura deste trecho, e então vou fazer aí breves comentários. Se o compositor é livre, o público não é, porque deve se submeter às vontades daquele. Se o público é livre, o compositor não é, pelos mesmos motivos. Em verdade, ambos estão em constante tensão e costumam se dar melhor quando nenhum dos dois toma o poder total e impõe sua própria tirania. Então aqui basicamente estou comentando aí desses dois opostos, ou seja, a liberdade e a tirania em relação à questão do público e do compositor. Tá? Aqui é uma questão que muitas vezes a gente não se coloca, ou seja, a gente não se coloca enquanto compositor para nós mesmos, ou não é colocado muitas vezes quando a gente está em estudos, em questões mais públicas, eu digo palestras, questões públicas nesse sentido, sobre tais questões. Então eu queria trabalhar um pouquinho aqui, que é o que eu coloco aí neste aforismo, então, ou neste fragmento. Então basicamente o que eu argumento, se o compositor é livre, o público não é, porque deve se submeter às vontades daquele. Então aqui é óbvio que estou fazendo uma crítica ao conceito de liberdade, no seu sentido exagerado, ou no seu sentido, na verdade, idealista da coisa. Ou seja, é possível a liberdade total do compositor, ou é possível a liberdade total das pessoas em si, do público, de um artista, e daí em diante. O que eu estou fazendo aqui, pelo menos uma crítica velada ou implícita, seria a esse conceito no seu sentido ideal, o idealismo da liberdade do compositor, porque não é o que a gente vê na realidade. Então aqui eu estou querendo colocar no âmbito de que o que a gente enxerga na realidade, certo? Então basicamente, se o compositor é livre, o público não é, porque deve se submeter às vontades daquele. Então realmente, se um compositor fosse completamente livre para fazer o que quiser, ele e inclusive ganhar para isso, tem essa outra questão também, ou seja, não é apenas ele ser livre, porque ser livre para fazer qualquer coisa no sentido artístico a gente mas não é isso no fundo apenas que está importando ao compositor, não é só criar e guardar na sua gaveta. Muitas vezes é como eu vou colocar aquilo ali no âmbito, vou apresentar aquilo, como eu vou conseguir às vezes tornar sustentável aquilo ali do ponto de vista até mesmo do mercado e daí em diante, mesmo que não seja do mercado em si, pelo menos no sentido de, sei lá, um edital tal, de um concurso e daí em diante, que muitas vezes não vai estar no sentido mercadológico aí da música de mercado mesmo, mas nesse outro âmbito, mas que também vai precisar do aval daquilo que se chama público, digamos assim, ou de avaliadores. Então esse compositor, se ele é completamente livre, a gente teria que pressupor que as pessoas, por exemplo, dariam dinheiro para ele, independentemente delas gostarem ou não. Ou de que um avaliador passaria a obra daquele compositor independentemente do que ele fizesse. Então, basicamente, esse compositor, uma vez que isso não é estabelecido, ele não é completamente livre, certo? E se ele fosse livre, isso teria que acontecer. E depois eu continuo. Se o público é livre, o compositor não é, pelos mesmos motivos. Ou seja, se é o público que tem que impor o seu próprio gosto o tempo inteiro ao compositor, e o compositor só fizer aquilo que o próprio público realmente demanda ali o tempo inteiro, o compositor também não é livre. Ou seja, no fundo que existe uma tensão entre essas coisas, certo? Que é o que eu coloco depois ali. Em verdade, ambos estão em constante tensão e costumam se dar melhor quando nenhum dos dois toma o poder total e impõe sua própria tirania. Ou seja, a gente vê esse movimento, às vezes os compositores ou músicos, no geral, eles tendendo a impor, digamos, vamos colocar essa palavra, mais as suas vontades ali, e o público, às vezes, justamente, às vezes vão ter que se bastar com um público menor,
né, por causa disso. E aqui eu não estou falando que isso é errado ou não, tá? Eu mesmo já participei das duas coisas, ou seja, de enquanto compositor tentar fazer algo que não tem nada a ver com aquilo que seria uma suposta liberdade do público, e também enquanto compositor ou como músico, né, já toquei muitas outras coisas que tem mais a ver com essa liberdade do público em si. Então eu já fiz de tudo, né? Então eu acho que é por isso também que eu posso julgar um pouco essas questões. Então basicamente, né, eles estão em constante tensão, né? E na verdade existe um equilíbrio aí e a gente pode pensar isso como algo gradativo, na verdade, né? E de que isto vai acabar tendo um resultado que a gente chama de um pouco mais positivo quando existe algum equilíbrio entre isso. Por quê? Porque aí o público recebe o que ele quer, né, em certo aspecto, mas que ele também não receba apenas o que ele quer ou ele demanda, que vai causar certa surpresa também. Porque se você só fizer o que o público quer, o próprio público não se surpreende, não consegue avançar no seu sentido mesmo de uma compreensão musical, né? E de outro lado, o próprio artista também é interessante para ele que ele se adeque em alguma medida às coisas, né? Para que ele também não fique fora completamente do mundo, vivendo no mundo das ideias aí. Beleza, pessoal? Então, são essas questões que eu queria colocar aí para vocês, né? Na verdade, um vídeo bem breve, mas que esclarece, eu acho, algumas questões, ou pelo menos propõe, né, alguns questionamentos, aí, algumas coisas que às vezes a gente não para muito para questionar. Então, podem deixar esses comentários, ou mesmo críticas, né, sobre essas questões, e vou deixar aí o link do artigo para quem quiser lê-lo por completo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.